Sabe aquela sensação de que há qualquer coisa no mundo que não bate certo? Que as regras do jogo parecem ter sido escritas por outra pessoa e, bem, nós apenas seguimos o guião? Hoje vamos fazer a ponte entre um filme de ficção científica que marcou gerações e uma das teorias sociais mais poderosas para decifrar a nossa realidade. Então, vamos lá. Quem não se lembra desta frase icónica do Matrix? Ela descreve na perfeição aquela inquietação, sabe? A ideia de que o mundo como o vemos não é, talvez, a história toda. É aquele sentimento de que existe uma estrutura invisível a moldar as nossas vidas. Algo que se sente, mas que é difícil de explicar. No filme, claro, chamam-lhe a Matrix. Mas imaginemos por um momento que essa prisão não é feita de um programa de computador. E se fosse algo muito, mas muito mais subtil? Algo construído não com linhas de código, mas com cultura, com linguagem, com ideias? E se estivéssemos todos, de alguma forma, ligados a ela, sem sequer nos apercebermos? É precisamente aqui que a coisa fica interessante. Entra em cena o sociólogo francês Pierre Bourdieu. No seu trabalho fundamental, O Poder Simbólico, ele dá-nos as ferramentas para ver essa prisão. Bourdieu não lhe chamou Matrix, claro, mas a ideia dele, uau, é igualmente revolucionária. Então, o que é isto do poder simbólico, afinal? Pensei nisto como a forma de poder mais inteligente que existe. Não precisa de força, de polícia ou de exércitos. É o poder de definir o que é normal, o que é bonito, o que tem valor e, no fundo, o que é verdade. É um poder que trabalha dentro das nossas cabeças, moldando a nossa percepção a tal ponto que as regras da sociedade nos parecem tão inevitáveis como a lei da gravidade. E a comparação é perfeita. Vejam só. No Matrix, temos um mundo virtual controlado por código. Na teoria de Bourdieu, temos um mundo social governado pela cultura. A prisão para a mente do filme corresponde àquilo que Bourdieu chamaria dominação consensual. Mas a grande questão é: como é que um poder desta dimensão funciona sem que a maioria das pessoas dê por isso? A resposta é, ao mesmo tempo, muito simples e um bocado surpreendente. E esta é a parte genial e, francamente, um pouco assustadora. Este poder não é simplesmente imposto de cima para baixo. Pelo contrário, ele funciona com a nossa ajuda. Nós participamos ativamente na sua manutenção, todos os dias, e muitas vezes sem a mínima consciência disso. Não é algo que nos acontece, é algo do qual fazemos parte. O próprio Bourdieu explicou isto de forma brilhante. A palavra-chave aqui é cumplicidade. Não é uma submissão passiva, é uma participação ativa. Pensem bem, cada vez que aceitamos certas ideias de sucesso, de beleza ou de inteligência como verdades absolutas e não como construções sociais, estamos a dar o nosso ok ao sistema. Estamos a ajudar a manter as paredes desta prisão invisível. Bourdieu até tem um nome para este mecanismo: violência simbólica. É violência, porquê? Porque limita as pessoas, porque perpetua desigualdades. E é simbólica porque não opera com armas, mas com símbolos, com significados, com cultura. É um processo tão eficaz que faz com que as hierarquias sociais pareçam justas e naturais, mesmo para quem está na base da pirâmide. Ok, mas na prática, como é que este código social é escrito e implementado no nosso dia-a-dia? Vamos desmontar o mecanismo passo a passo. Tudo se resume a este ciclo de 4 passos. É quase como uma receita. Primeiro, a imposição. Um grupo dominante impõe a sua maneira de ver o mundo. Segundo, o disfarce. Essa visão é apresentada como se fosse a única forma lógica, a mais natural. Terceiro, e este é o passo de mestre, o desconhecimento. É quando toda a gente, incluindo quem é prejudicado, aceita aquilo como normal. E por fim, o quarto passo, a reprodução. O sistema começa a andar sozinho, a perpetuar-se, geração após geração, quase em piloto automático. E onde é que isto acontece? Bem, a resposta curta é em todo o lado. Pensem no sistema educativo, que define o que é conhecimento a sério, na linguagem que usamos todos os dias, que organiza o nosso pensamento, na arte e na cultura, que definem o que é ter bom gosto, nos mídia, que reforçam certas narrativas, e no Estado, que, com as suas leis, põe um carimbo oficial em tudo isso. O que nos traz de volta à escolha fundamental do Matrix. A escolha entre a ignorância confortável e uma verdade que pode ser bastante desconfortável.
Tomar a pílula azul é continuar a ver o mundo tal como ele se apresenta, aceitando as regras do jogo sem fazer perguntas. Agora, tomar a pílula vermelha, na perspectiva de Bourdieu, significa desenvolver uma espécie de consciência sociológica. É começar a ver as estruturas, os jogos de poder e as ideias arbitrárias que suportam a nossa realidade. Mas atenção, e este ponto é crucial. Ao contrário do filme, aqui não existe um mundo real para onde se possa escapar. Todos vivemos dentro deste mundo social. O objetivo não é desligarmos da Matrix, mas sim aprender a ler o seu código. Ganhar esta consciência crítica permite navegar no sistema com mais liberdade e com uma maior noção das nossas escolhas. Por isso, o maior ganho de compreender o poder simbólico é precisamente este: o reconhecimento. No momento em que se vê a estrutura, ela perde parte do seu poder invisível. O primeiro passo para a liberdade, como se costuma dizer, é compreender a natureza da própria prisão. E isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Depois de se ter acesso a esta forma de ver o mundo, depois de se tomar a pílula vermelha da sociologia, como é que a percepção da educação, da cultura, da política e até dos gostos e escolhas pessoais se transforma? O que muda de facto quando se começa a ver o código?